Olá pessoal, eu sou Janaína Chiaradia do Inloco Novas Tendências do Direito. E mais uma vez com um grande tema de repercussão para toda a sociedade, nós estamos aqui com profissionais gabaritadas para falar de um tema muito específico, o direito do autista, mas agora no tocante ao Censo 2020. Não é mesmo, Denise? Sim. Denise, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho disso que está acontecendo nesse exato momento, nesse exato dia, lá em Brasília. Então, bom dia, meu nome é Denise Maria Amaral de Oliveira Moraes, eu sou psicóloga de formação e trabalho na Prefeitura Municipal de Curitiba. Eu sou assessora responsável pelas políticas e pelo direito das pessoas com deficiência. Muito bem. E eu estou aqui porque, como estou na mesa, né, todos nós estamos indignados pela falta da opção dentro da área da deficiência do transtorno do espectro autista no censo que será lançado no próximo ano. O censo acontece a cada 10 anos. Então, assim, existe uma expectativa da área muito grande em relação ao censo, porque ele nos traz a fotografia real, né, do percentual de pessoas com deficiência. Então, assim, Janaína, eu gostaria de deixar bem claro que, por exemplo, no censo passado, teve uma situação que nos incomodou bastante. Foi uma situação em relação à deficiência visual. Então, o censo ele é feito de casa em casa, né? E por varredura, que é chamado, e tem e por amostragem em determinadas casas um formulário maior. Nesse formulário maior, no tocante à pessoa com deficiência visual, então, em 2010 não tinha ainda o TEA como pessoa com deficiência, então ele não estava, mas tinha deficiência visual, auditiva, física, intelectual, e na visual, as pessoas perguntavam quem tem deficiência visual ou quem tem dificuldade de visão na sua casa. E como elas não explicavam, não eram muito específicas em relação a isso, nessa mesa aqui, a gente teria já aqui 3 pessoas que foram consideradas pessoas com deficiência visual. E eu não sou uma pessoa com deficiência visual. Todos nós sabemos que só é considerada pessoa com deficiência visual quem é cego ou quem tem baixa visão. Nós temos uma dificuldade de visão, porque quando você coloca um óculos, corrige, né? E daí isso computou erroneamente. Então, assim, desde que a gente percebeu isso, nós começamos a fazer contato com Brasília, para que a gente pudesse participar, né, na elaboração, até na capacitação desses profissionais para evitar isso. Eu desconhecia que o autismo não estava no censo. Fiquei sabendo agora, fiquei muito indignada. Porque, assim, o autismo virou lei em 2012, né? Ou seja, ano que vem, 8 anos, né? Que é considerado uma área de pessoa com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão considera também. Então, a gente não entende como que o censo sai com um formulário que não tem essa opção dentre as áreas de deficiência do transtorno do espectro autista. E por que a gente está falando isso, né? Do quanto que entristece, que nos deixa chateado? Porque, assim, nós dependemos desses números para a gente poder estar promovendo as políticas públicas. E essas políticas públicas, é o que mais interessa, até não é o número, gente. Mas, infelizmente, é assim que funciona, né? Sim. Então, se a gente não tiver um número, um retrato fiel, né, que o censo nos dá, a gente tem dificuldade de conseguir políticas. Então, e essas políticas, elas são amplas, porque a pessoa com deficiência, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela é uma pessoa. Então, ela tem direito à educação, ela tem direito ao trabalho, ela tem todos os direitos que todas as pessoas têm, né? Só que a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa pessoa. Nossa, foi exatamente essa frase que me vinha à mente, ter um olhar diferenciado para essa pessoa. E a gente só consegue ter esse olhar diferenciado e criar novas políticas quando você tem números, né? Sim. Então, assim, por isso que eu não me conformo quando eu soube que esta área da deficiência não está incluída no censo de 2020, né? Porque ela é muito importante. Ela é uma área de deficiência. A comunidade, a sociedade como um todo, você fala pessoa com deficiência, o que vem à mente, gente? Sim, né? Até o símbolo, não é assim? Sim. Só que daí a gente trabalha muitos anos, para quê? Não é só a pessoa com deficiência física, também a pessoa com deficiência intelectual, que é a antiga deficiência mental, também a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência auditiva e o transtorno do espectro autista. Há exatos 9 anos nós falamos que o transtorno do espectro autista, ainda porque antes, gente, era uma dificuldade. Nós que já estávamos lá, na assessoria,
Quando ele ficava no limbo, a pessoa com deficiência, com transtorno do espectro autista, porque você não podia colocar, então ele não tinha direito ao benefício, ele não tinha direito à isenção. Então, assim, é muito importante a legislação, mas também é muito importante a colocação, enfim, que tenha esse item dentro do censo. Então, é uma questão de bem-estar social. Tudo. Quando nós falamos em qualidade de vida, em bem-estar social, em políticas públicas, em direitos, Sim, nós precisamos que ele esteja lá. Elise, a Elise aqui já vamos aproveitar, né, a sua especialidade na área, e eu gostaria que você também colocasse algumas ponderações sobre essa questão que está sendo discutida hoje em Brasília. Veja, né, sou advogada, mas hoje eu coordeno um instituto sem fins lucrativos chamado Instituto Icopródico. Com ele, nós abraçamos uma campanha, nós todas aqui, abraçamos uma campanha chamada Capricho na Inclusão. E a pauta é práticas baseadas em evidências, né, voltadas às políticas públicas. Políticas públicas têm que ser feitas com práticas baseadas em evidências. O primeiro item é você ter dados apurados. Não existe uma política pública eficiente se você não tiver os números apurados para adensar essa população dentro das necessidades dela. Quantos são, quantas famílias atingidas, né? Onde estão. Então, hoje o que acontece? É uma grande disparidade no país. A gente vê hoje Curitiba, né, extremamente articulada, né, os movimentos do Paraná extremamente unidos e conseguindo fazer, né, com essa união, muita modificação nas políticas públicas do Estado e do município, mas com base em dados estimativos, né? Então você pega o índice de incidência, aplica na população e você tem um dado para você se basear, mas você não tem concretude. Então, quantos tem no interior, né? Quantos tem, daí falando no macro, quantos tem no interior do Nordeste? Por que no Sul tem mais? Sim. Ou em Curitiba especificamente tem mais? E por que tem menos em São Luís Maranhão? Mas eu pergunto para você, será que tem menos ou será que não sabe fazer uma avaliação adequada? Como está sendo feito o diagnóstico? Em Curitiba nós temos o MCHET, né, para fazer escala de risco precoce. Nessa cidade nós temos lei do diagnóstico precoce feito pelo vereador Pia. Então nós temos instrumentos que talvez outras cidades não tenham, né? Então, uma semana de autismo, nós já saímos à frente com a semana do autismo. Sim. Tem uma lei do mesmo vereador. Então, assim, é muito importante. Aqui temos a preocupação, por isso que estamos aqui, né? Mas imaginem vocês, como bem a doutora falou, aquelas cidades do interior do Brasil como um todo, né? A gente tem aqui a Fernanda também, que eu a conheço há um bom tempo, quando a doutora Rosélia me trouxe ela, né, como indicação de pessoa referência em luta, em, né, busca para ela conseguir fazer o quê? Vencer os desafios, as dificuldades, né, Fernanda? Exatamente. Então me diga um pouquinho mais ali também sobre essa importância da inclusão do autista no Censo 2020. Então, eu penso assim, que não podem ficar mais 10 anos invisíveis. Eu sempre brinco assim, onde estão todas as Marias, né? Que eu falo, Sim. uso a minha Maria de referência, mas tem que ver, essas famílias não podem ficar mais... primeiro que elas estão numa situação vulnerável de tudo, né? A mãe, o filho, enfim, envolve toda a família. Mas a gente precisa ter números para começar a olhar para essas famílias com um olhar diferente. E é que nem a Elise disse, para ter políticas públicas eficazes, infelizmente, nesse país a gente fala com números. Sim, exatamente. E aí? Elise, que é da continuidade. Eu quero dizer que essa pauta do censo não é uma pauta nossa, né? É uma pauta do Brasil inteiro. Nós estamos entregando hoje, provavelmente nesse exato momento, no Senado Nacional, uma carta aberta para todos os senadores, né? Nós constamos 50 associações e mais 10 indivíduos. A maioria aqui do Paraná, as associações. Pelo menos 20 associações do Paraná, que a gente está, mas a gente tem um grupo, né, das associações, mas a gente tem também um grupo nacional, Capricho na Inclusão. Nós tivemos adesão vamos dizer, do Nacional 30, no indivíduos que são pessoas ativistas, né, como por exemplo Andréa Werner do blog Lagarta Virapupa, a doutora Tatiana Taqueda, uma grande ativista de Goiás. Nós tivemos o professor Luciano Lacerda, né, um doutor né, especialista em análise do comportamento aplicado. Então aí nós temos nomes fortes do país apoiando
nós temos comissões da Ordem de Advogados do Paraíba, de São Paulo, do Rio. Então, nós temos a LERJ do Rio apoiando a Comissão de Pessoas com Deficiência do Rio. Então, nós temos um movimento muito forte e coeso nessa pauta, né? Tem a Moab, que está fazendo hoje uma passeata. Tem pessoas indo de caravana para Brasília para participar dessa passeata. Então, aí a gente está vendo a coesão do movimento, vamos dizer, com um olhar para o autismo, né? Olhar para o autismo. É exatamente aí que a gente percebe, né? A necessidade tão absurda que o Brasil todo está se mobilizando nisso, né? Não é uma associação ou uma pessoa, não. É geral, é nacional isso, né? Então, para a gente perceber a que ponto nós chegamos quando você mobiliza um país todo em busca de uma única coisa, em busca de um senso. Então, veja a dimensão disso, né? O quanto ele se faz necessário. A importância do então, senso. eu gostaria de discutir. E com os dados apresentados no censo, você passa a conhecer as necessidades das mães, o grau do autismo daquela pessoa. Você pensa em desenvolver políticas públicas que possam favorecer o autista, a mãe, que principalmente precisa de um olhar diferenciado da sociedade. E quando você pensa em dados, em censo, você pensa na saúde da coletividade. Então, quando a gente fala em saúde da coletividade, a gente pensa no melhoramento das estratégias, como que poderá ser desenvolvido políticas públicas visando a abrangência da família do autista. Então, é bem abrangente. Como apoiadora, eu busco também o olhar da sociedade para as mães. A mãe do autista que não consegue estar no mercado de trabalho. Sim. O pai, às vezes, que também precisa dar um suporte. De que forma ele pode buscar, né, mais informações, ele pode buscar ao município, ao estado, ao direito dele. Então, o censo vem contribuir de uma forma muito grande, abrangente, macro, é para o Brasil. E é legal, assim, essas ponderações que a doutora Rosélia faz aqui, porque o escritório da doutora Rosélia acabou se tornando apoiador e referência na área dos direitos dos autistas. Então, assim, é uma profissional que pode, nesse momento, conscientizar as pessoas de que há necessidade disso, né, doutora? Até para dar continuidade ao seu trabalho, que é de extrema importância para a sociedade, porque, como nós já vimos em outros eventos, a gente sente essa angústia das mães, dos pais, né, porque como dos responsáveis pelos autistas, nós temos aqui uma avó, né, que passa por isso também. Então, assim, quantas nos perguntaram aquele dia, mas e aí? O que nós podemos fazer dentro do mundo do direito? Quais são os nossos direitos? Uma coisa é o que está no papel, né? Outra coisa é o nosso dia a dia, mas sem o papel nós não conseguimos garantir nada. Não é mesmo, doutora? Dessa importância do censo. Eu gostaria, doutora, só que esses dias eu tive uma surpresa, que elas sempre têm um contato comigo na assessoria, e a Fernanda me contou assim, Denise, a gente começou a montar grupos de mães de autismo, porque esse censo é muito necessário, e aí vocês vão ver isso. E nós fomos ampliando isso, chegando no interior. Hoje tem quantas mães? Chega quase 54 mil. Nossa! Num grupo de WhatsApp. 54 mil. Daquela que elas fizeram. Então, assim, eu fico pensando, 54 mil foi igual pólvora, né? Foi falar que as pessoas... Isso porque não tem todo esse conhecimento do TEA, do transtorno do espectro autista, que não é só aquele autismo clássico, né? Então, assim, por isso que é tão importante. Nossa, é por isso que a gente fica muito entristecido e indignado se não tiver. Né? Se a gente for ver, né, pelos dados estimados, né? Se a gente pegar a população do Paraná, colocar o percentual que a ONU estabeleceu, né, que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu para a incidência do autismo, nós vamos ter aqui no Paraná 54 mil famílias. O que representa, se a gente for pensar, né, vamos, no caso concreto seria o 10º maior município da região metropolitana de Curitiba. Vocês têm ideia do impacto que é isso? É muita gente. É muita gente. Mas dentro Agora, de Curitiba, acredita assim,
mais de 20 mil famílias? Sim. Agora, justamente isso, nós falamos em Curitiba. 30 mil famílias. Como a Elise colocou, né? No Nordeste, no Maranhão. Imagine você pegar tudo, porque quando nós pensamos aqui em Curitiba, com tudo isso, e não é um dado efetivo, Não, é um dado é um achismo. é um achismo, é alguma coisa que entrou lá num grupo e se resolveu. Quando você pode pegar realmente através de um censo e fazer isso nacional, imagine o quanto de pessoas que estão perdidas por aí, sem diagnóstico, sofrendo, porque não tem diagnóstico, nem conhecem, nunca ouviu falar. Então imagine a necessidade, é importante ser disso. E A veja a gente porta, precisa realmente. né, Antônio? Veja a porta que se abre, né? A gente, por censo, a gente consegue entrar em outras ações que, então, política pública de saúde tem o seu cadastro, Sim. né? Educação, A educação tem. emprego. Então, com isso, a gente consegue entrar também nas pesquisas mais aprofundadas. Né? Sim. Agora, sem o entrar no censo, né? E com isso você abrange a administração municipal, estadual, E você- políticas nacionais. a nível de políticas nacionais. Quando nós pensamos em saúde da coletividade, nós pensamos no plano único das pessoas carentes, SUS. O que o SUS tem apresentado de melhoria para a pessoa com deficiência, para o autista que é comparado à pessoa com deficiência? Se nós pensarmos nas terapias, no acompanhamento de um psicólogo, será que o SUS hoje ele tem estrutura para oferecer isso para as famílias? O que eu percebo, todas as discussões, elas giram em torno dos meus direitos, mas se você for ver, o direito básico, mínimo, não está sendo assegurado para aquela família. Sim. Tem muitas famílias que ainda não têm o diagnóstico por dificuldade, porque está faltando neurologista, neuropediatra. E mais, doutora, Na tá faltando saúde. informação. Está faltando Ela nem sabe informação. Então, o que se passa com ela. com Por isso certeza, que eu sempre falo que a consenso, informação, quando você vai isso, falar sobre o né? transtorno do espectro autista, é muito importante. Porque Sim. muitas pessoas têm uma vaga noção ou tem aquela imagem do autista muito clássico, tradicional, típico, que é aquele autista que se balança. Não que as outras pessoas com autismo não façam, mas no transtorno ele é muito mais amplo. Sim. Não, isso. Quando a pessoa não tem informação, ela Sim, tem mas mais não é verdade. verdade. Na O médico deu um realidade, diagnóstico o que do Marcelo, que eu falei, que diabo que é isso, doutora? Eu chamo a atenção também, porque no censo, como as mães de autistas que estão aqui, Elise, Fernanda, a avó do autista, o que acontece? Vocês têm conhecimento também e têm chegado ao nosso escritório, tem o autista leve, tem o moderado, tem o severo, tem o grave, tem vários níveis. Evita falar De mais que sobre forma isso. que será feito esse censo? Porque Pois ele é. pode ser Uma pergunta que leve. fizeram ontem. Porque o censo, ele precisa, do meu ponto de vista, colocar os diversos níveis de autismo. Foi por isso que eu expliquei Mas no a começo questão a é que questão não da deficiência visual que teve esse problema, porque essa é a nossa receita. Se ele não está, né, como ele vai entrar e o tempo para preparar, entende? Porque quando eu falo em transtorno do espectro autista, que é a nossa atual nomenclatura correta, TEA, ele é muito amplo. E você tem que ter uma visão, e você tem que ser preparado para questionar. Porque senão vai acontecer e repetir o erro do que aconteceu com a deficiência visual. Mas eu acho que a gente tem que se atentar a essa questão até sendo preparado, que assim, a gente está discutindo isso em tempo real. Mas essa discussão, ela foi apresentada em 2016. Então, assim, existia uma previsão legal para o autismo estar, isso é fato, a gente não precisa pedir para o autismo estar no censo, ele está previsto na lei, mas houve um movimento. Então, teve uma deputada federal que entrou com um projeto de lei de inclusão em 2016. Que eu até não entendo por que, né, tramitou, Fernanda, que uma deputada precisa entrar, mas é porque ela já entrar para previa. reafirmar o direito que já necessidade, estava garantido. Então, ela tramita em 2016, 2017, 2018, chega ao Senado em 2018, mas essa discussão já estava em pauta. Quer dizer, quando se começou a construir o documento do Já estava em pauta a discussão. já E existia a gente essa não consegue discussão entender em pauta. por que ele Sim, não- né? Essa necessidade já estava lá. Então, assim, a gente está, claro que agora, no momento onde o censo já passou pela consulta pública, já está passando por testes, mas esse não é o momento onde se apresenta a necessidade. Foi apresentado anteriormente. Fernanda, eu gostaria que você, nós iríamos passar já a palavra para você, mas que você contasse um pouquinho do contexto dessa tua experiência.
com o autismo? Isso, eu sou psicóloga social, né, trabalho na assessoria da pessoa com deficiência há 10 anos, junto com a Denise. A gente já tem se atentado para essas questões porque, por exemplo, no contexto do trabalho, a gente tem um sistema nacional de inserção de currículos e vagas. Esse sistema nacional hoje não contempla a área do autismo. Então, hoje, se uma pessoa com autismo procura uma vaga de cota de pessoa com deficiência, eu preciso inserir ela enquanto uma outra categoria da jeitinho. Coloca deficiência intelectual no xizinho. Que a gente entende assim, a gente já teve um período pós a lei de 2012 para a gente poder estabelecer esse tipo de organização interna, que é cumprir a lei. Cumpra a lei, como? Com o item lá, cumpra a lei, como? Então, assim, talvez a gente já tinha alguns indícios de que isso não ocorreria, né, e foi pensado já essa ação, mais uma ação afirmativa da entrada do projeto de lei, porque já existia previsão legal anterior, não precisaria dela, né? Mas, assim, a gente teve com a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Priscila, né, recentemente, a gente reafirmou a necessidade de qualificação do censo. Por exemplo, Curitiba a gente tem, que é a firma que a Denise falou, na época, né, do censo tinha 350 mil pessoas com deficiência, 250 mil cegos. Meu Deus! Então, assim, o que aconteceu? Foi a pergunta. Então, assim, a gente teria que incluir a pessoa com autismo no censo já na época onde a gente tinha que qualificar esse censo, óbvio. Porque quando a pessoa vai perguntar, ela não pode falar, tem alguém nessa casa que tem autismo? Ela tem que saber perguntar de uma maneira mais qualificada. Mas, de qualquer maneira, isso não exclui, não ter o tempo para qualificar, não exclui a possibilidade de se incluir, garantir o direito, mesmo que venha mal escondido. Você garante o direito daquela pessoa e aí já se começa a qualificar para daqui a 10 anos, já se começa a qualificar amanhã. Mas hoje é assim, garantir o direito. Se o autismo não está no censo, está se ferindo o direito da pessoa autista. E da pessoa com deficiência. O que eu percebo pela lei, o autista ela é equiparado à pessoa com deficiência. Então, dependendo da pergunta, quando o entrevistador no censo perguntar, tem alguém com deficiência aqui? Muitas das famílias não sabem que o autista é comparado a uma pessoa com deficiência pela lei. Inclusive, existe um diagnóstico diferencial que muito tempo foi trabalhado, hoje não mais, porque a lei nos garante, e eu agradeço muito isso, como você disse, precisa ter a lei sim, com o transtorno mental, que é da área da saúde mental. Então, assim, famílias desinformadas, pode ser que quando sejam questionadas, tem alguma pessoa com deficiência aqui? Ela responda, não, eu tenho um caso de transtorno. E que não seja transtorno, que seja o TEA, o transtorno do espectro autista, não um transtorno mental, um transtorno de saúde. Então, assim, por isso que você capacitar, você preparar os recenseadores é tão importante. Porque ele precisa, além de dar palestra de horas explicando a diferença, onde entra o TEA, porque, gente, são 5 áreas de deficiência. Volto a repetir, física, intelectual, visual, auditiva, TEA. E tem uma sexta que é múltipla, quando tem 2 ou 3 associadas. Ou seja, se não está o autismo aqui, na múltiplas também já vai furar, entende? Então, esse número não vai ser um número real. Então, assim, pelo menos que mas eu reafirmo, né? Mas é importante que qualifique, mas a qualificação não pode ser justificativa para não se incluir o autismo. Pelo menos que coloque área, né? É isso mesmo, coloque área. Não, o próximo a gente qualifica mais. Agora que ele entra. Eu acho as nossas você nem entra agora como uma deficiência. No próximo capacite as pessoas para saber fazer dentro do transtorno, diferenciação dos níveis. Mas é o que você falou, ele não pode deixar de entrar porque não tem pessoal, não tem uma capacitação pessoal qualificado. Ele precisa entrar nesse momento. Nessas 5 áreas de deficiência ele tem que estar. Lembrando que Curitiba é pioneiro, é a cidade pioneira com cadastro para as famílias autistas, né? Isso, o projeto esse que o Ico trouxe. Sim, isso já é um diferencial para você poder, através desses dados, você vai... muito grande. Então, você sabe que, inclusive, na visita da secretária, agora no mês passado, a gente fez... Foi um movimento bem bacana, que a gente reuniu representantes de todas as áreas para colocar suas necessidades, mas nós, enquanto Poder Público Municipal, enquanto assessora, nós temos apenas 2 pedidos. Um era a gente participar do censo.
Porque a gente já percebia isso, a gente já tinha feito esse movimento, mudou a presidência, enfim, né? E o segundo era que também, dentro da Lei Brasileira de Inclusão, está previsto um cadastro da pessoa com deficiência. Nós oferecemos que Curitiba seja piloto. Porque nós temos condições para isso, a gente tem trabalhado para isso, a gente tem trabalhado com informática para isso, a gente também ofereceu, porque nós sabemos da importância, entende? Então, assim, por isso que quando a Fernanda me ligou, Denise, você vai? Eu falei, vou, porque eu fiquei entristecida mesmo, porque assim, sem esse dado, sem essa quinta área, sem essa área do autismo, vai ficar muito difícil. Nós vamos voltar a estaca zero. Tem que ter. Eu gosto de dizer, né, Denise, que quando formos o piloto do cadastro, consta a gente sociedade civil. Exatamente. Naquele meu cadastro, Porque vai veja, lá embaixo. o que nós Podemos precisamos ser usados pensar para hoje, estatística, sim ou não? Porque se a pessoa falar sim, eu uso como eu quiser. Sim. né? O que nós precisamos pensar hoje é que nós estamos falando hoje do censo de 2020. Se não está em 2020, 2030, nós vamos estar discutindo as mesmas coisas que nós estamos discutindo Mas hoje. com gente. detalhe, Então, 10 assim, anos mais velho. Exato, só que assim, pensa bem, o que essas pessoas que não entraram nesse censo, o que elas já perderam? Porque 10 anos você não reporta. Então que tenha pelo menos a área, Você né? não tem que, então, Exatamente. pelo menos essa área, não tem como ficar A fora. revisão foi de 21 anos. né? Tem realmente que estar presente nisso. E o censo, Porque senão a gente não pode deixar mais 10 anos para começar a pensar. Quando você Porque é de pensa 2012 na a nossa lei, não é de ontem. Quando, é de quando 2012. você pensa na importância do censo, você está trazendo o olhar da sociedade para a importância de dar uma atenção especial para o autismo. É um conjunto, ele existe, ele irradia nas outras áreas. Pense uma família que não tem estrutura, que tem um filho autista, tem situações de mães que têm gêmeos autistas. O que acontece? Aquela família, a estrutura precisa ser repensada. É a mãe que tem vontade de ir ao mercado de trabalho, mas não tem talvez o apoio da empresa privada, enquanto há esse apoio na administração pública. Então, a mãe que trabalha numa empresa privada, ela tem medo de ser mandada embora. Então, é um conjunto. Quando você pensa no censo, você precisa também pensar no reflexo que isso tem na sociedade. A importância, por isso, do censo é trazer a sociedade para um olhar específico e não somente para o autismo, para todas as deficiências. Quando se fala em conceder vaga de trabalho para uma pessoa com deficiência, quer dizer, eu vou aproveitar a capacitação que ela tem para trabalhar naquela vaga que ela precisa. Com potencial, não é colocar o autista que tem um grau grande de desenvolvimento intelectual para ser ficar lá carimbando, ficar entregando cartas internas. É o trabalho adequado da pessoa quando Você já colocaram alguém Isso, autista? teve uma experiência muito importante na assessoria. A assessoria tem vários serviços. A gente tem uma central de libras, uma assessoria jurídica, nós temos uma empregabilidade, nós temos um transporte de Curitiba que transporta a pessoa com deficiência porta a porta, com deficiência para serviços de saúde, e nós temos a empregabilidade, temos um atendimento psicossocial, é bem grande, eu convido todos a conhecer, Rua Chile é fantástico. Eu vivo lá. E a empregabilidade, a gente Vamos teve uma marcar um segundo experiência- encontro lá. Mas vai ser vídeo individual com cada uma e um desses nós fazemos lá, com certeza. E na empregabilidade teve uma situação, mesmo não tendo no cadastro do Cine a área do autismo, a gente tem trabalhado por fora com isso, né? Conversamos com a empregabilidade, já estamos providenciando para incluir. Mas um empresário nos procurou e quando ele fez o descritivo da vaga, calhava, fechava bem com o perfil de um autista. E a gente enviou um rapaz. Dois meses depois, eu recebi um telefonema do diretor de uma empresa grande, bem conceituada em Curitiba, que disse, eu estou amando ele aqui. Era tudo que a gente precisava, eu quero mais dois. Então você consegue perceber a importância da classificação do censo dos graus de autistas justamente nesse caso. O empresário, ele aceitou, talvez seja autismo leve, moderado, Enfim, mas né? você conseguiu encaixá-lo naquela vaga de trabalho.
Então, veja assim, ó, a importância dessa lei, né, da Lei 12.764, que é a lei específica sobre o autismo, vendo vocês relatando todas essas circunstâncias, me veio um pensamento que desde a livraria, nosso encontro na Livraria da Vila, cujo vídeo estará nas descrições ali desse, se alguém tiver interesse pode assistir, a gente tem ali um grande debate sobre o autismo propriamente dito, nós temos a experiência, né, da Fernanda, da Antônia, tem uma médica falando a respeito, as advogadas sócias da doutora Rosélia também apontando questões bem pertinentes, como eu disse, elas acabaram se tornando referência dentro dessa área. E aí, vendo vocês falando, né, já vou lançar, que eu já tinha comentado com elas antes, nós vamos fazer vídeos individuais, porque são muitas as informações. Hoje o tópico específico foi a importância, né, da inclusão do autismo no Censo 2020, mas veja quantas particularidades importantes nós precisamos produzir, se valendo inclusive do artigo 2º, tá, da Lei do Autismo, no seu inciso 6º, que fala o seguinte, da responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações. Porque vocês estão passando aqui em situações de vivência, né? Mas eu digo para vocês, eu não tenho nenhum caso de autismo, pelo menos diagnosticado, na minha família. Tá? Não tem, próximo. Na minha família eu não tenho. Nesse momento eu tenho 2 filhos pequenos. Eles não têm, né, nenhuma das identificações. Só que assim, ó, eu tenho que preparar os meus filhos, né, para conviver, para melhor abranger essa situação. E quantas pessoas precisam também, né, a sociedade não pode mais fechar os olhos. A sociedade tem que encarar e não como um problema, mas como uma solução. E aquele dia, né, Fernanda, que nós fizemos na Livraria da Vila o evento, os meus 2 filhos ficaram com a filha da Fernanda e nos deram uma lição, que o problema não são as crianças com autismo e nem as crianças sem autismo. Os problemas somos nós. Então nós temos que invadir as redes sociais, as informações pertinentes para preparar, claro, em específico, as famílias que têm diagnósticos como esse no seu meio, mas as sociedades também. A informação, levar informação sobre o BPC, Sim. sobre a importância do tutor na escola, sobre os diversos suportes que a família do autista, que o autista tem. Então, dependendo da situação, quando há necessidade de medicação controlada, às vezes as famílias não conseguem comprar, não tem como comprar. Sim. Então, muitas famílias precisam que a gente leve a informação. Né? Precisa chegar... Todo mundo quer falar, Precisa chegar às cidades do interior. Nós estamos numa capital. Quando você pensa em levar informação, você pensa naquela cidadezinha, diante de Campo Mourão, Toledo, interior do Paraná, onde às vezes nem a administração pública consegue, nem conhece, nem sabe o que é o autismo. Exatamente. Assim, doutora Rosélia. Só voltando à parte da legislação, afinal de contas, me toca. Sim, claro. Se a gente for pensar, a Lei 2.664 de 2012, que colocou como deficiência, ela entrou em consonância com a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência. Sim. Então, e nessa, que hoje tem status constitucional, emenda constitucional, então é regra constitucional. Né? Então, se a gente for pensar, na Convenção existe uma previsão de controle, controle, né? Controle numérico e situacional das pessoas com deficiência. Então, nós temos uma norma, o status constitucional para isso, e aqui nós estamos discutindo, né, o que não foi feito. Ela já incorporou a Constituição desde 2009, tem 10 anos. Por isso que é fato, nessa mesa todos nós acreditamos Sim, que tem que dar. Exatamente. Né? Essa área precisa. São direitos fundamentais. Exatamente. Nós sabemos, educação e saúde é um dos pilares da Constituição, é direito fundamental que está sendo descumprido.
Vamos verificar onde está, se estamos debatendo, discutindo novamente os mesmos assuntos, os mesmos tópicos. Vamos avançar e de que forma? Através de políticas públicas que assegurem que saúde, educação, medicamento, direitos da pessoa com deficiência, trabalho, direito ao trabalho, lazer, cultura. Tudo. Mas isso estamos falando de Curitiba. Como é que está lá em Manaus, Amazonas? Doutora, Como está o Brasil? Quando a senhora colocou de levar informação, às vezes a informação precisa ser levada até para aquela mãezinha, que ela percebe que o filho tem uma dificuldade, mas ela não sabe o que é. Não sabe. Ela não tem a mínima ideia que aquilo pode ser ideia. Então, isso faz parte. A informação para a comunidade, Porque a a sociedade sociedade. faz, né, de acolher, né? Então a ideia é que o Onde Azul tem ali proximidade com as UPAs, né? Que aqui em Curitiba, de novo, né? Mas tem proximidade com as UPAs, não é? E a chefia do posto encaminha essa mãe para acolhimento, né? Enfim, de uma rede, porque, né, é importante fazer essa rede de contato, de apoio. Para evitar ali a depressão, né? As mães se matarem. Meninas, então assim, ó, nós vamos ter muitos vídeos aí, né? Porque assim, realmente a informação ela é importante, as preocupações no tocante a essa área, para quem, né, tem que identificar e não sabe, e para nossa sociedade, como nós temos que resolver, ou mais resolver, dar uma solução, apresentar uma solução. Então esse realmente é o objetivo do Inloco, Novas Tendências do Direito, é transmitir informações, compartilhar experiências e buscar, né, contribuir para uma sociedade ainda melhor. Então acompanhe os próximos vídeos que nós vamos fazer no tocante ao direito dos autistas. Se tiverem alguma sugestão no tocante ao autismo ou a qualquer outra problemática, podem encaminhar para nós, ou um tema relevante para a sociedade. Nós vamos atrás de autoridades, né, gabaritadas no assunto, como nós temos hoje aqui. O que é legal, como diz a doutora Rosélia, é verificar a vivência de cada um, e mesmo que eu não tenha essa vivência específica, eu busco, acredito na causa, e nós vamos buscar todos juntos, né, todas juntas, toda a sociedade, aquilo que, onde nós podemos alcançar, né, que país nós queremos para daqui a 10 anos, o que nós queremos deixar de legado para os nossos filhos. É muito legal ver nos olhos de vocês, né, aquela vontade. Por isso que nós precisamos de um espaço ainda maior, cada um individualmente, porque as emoções tomam conta, né? Quando eu vejo uma pessoa como a Fernanda se emocionar ao escutar sobre vaga, né, pensando certamente no futuro dos filhos dela, e a Antônia com o seu neto, as pessoas que trabalham com isso. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, de cada uma. Contem sempre, né, com o nosso canal. A coluna do Paraná Portal, nós vamos fazer uma reportagem especial sobre isso. Amanhã mesmo já faremos essa postagem e vamos fazer realmente invadir as redes sociais com informações pertinentes. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada.